Queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez, muito boa noite para todos. Que o nosso querido e amado Mestre Jesus abençoe a nossa reunião de hoje, as nossas reuniões de sexta-feira, como eu gosto sempre de frisar, elas costumavam ser feitas na nossa casa, foco de luz em Valinhos, mas como as nossas atividades estão suspensas, nós estamos fazendo elas online e nós estamos pretendendo manter este formato mais para frente, quando retomarmos as nossas atividades. Então, muito possivelmente, nós vamos manter esse formato aqui que nós temos mantido, porque tem feito bastante sucesso, tem alcançado muitas pessoas, né? Então, todos sejam bem-vindos à nossa reunião. Hoje, para a palestra de hoje, nós temos o nosso amigo João Vieira, que já é praticamente prata da casa, todos já conhecem, né? E para que a gente possa dar início à nossa reunião, como nós costumeiramente fazemos, nós vamos fazer aquela prece que acerena o nosso coração, que nos permite alcançar uma sintonia maior com o Mestre Jesus, esse que governa todas as atividades do bem, que visa o amparo do ser humano, do espírito imortal. Querido Mestre Jesus, nós queremos, antes de tudo, agradecer imensamente por mais essa oportunidade que o Senhor nos confere, de nos reunirmos, mesmo que virtualmente, para refletirmos nos seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos confere de transmitirmos esses ensinamentos a um número maior de pessoas. E por isso pedimos, Senhor, humildemente, que nos assista nesse propósito, que esses ensinamentos, que essas reflexões alcancem o maior número de corações que nos assistem agora e que nos assistirão nas gravações, que eles sintam o consolo do seu amor, que todos os lares que neste momento carecem de amparo, de esperança, de luz, sintam nesse momento, Senhor, essa vibração que flui do seu coração misericordioso. Pedimos humildemente, Senhor, que nos inspire, sobretudo nosso irmão João, que ele tenha acesso de maneira mais direta e pura aos seus ensinamentos, Senhor, para que o propósito dessa nossa reunião seja alcançado da melhor maneira possível. Que o Senhor abençoe-nos hoje e todo sempre. Muita paz. Então, querido João, vou passar a palavra para você, fica à vontade, e a gente volta no finalzinho, então. Joia, boa noite, Ricardo, boa noite a todos os amigos do Foco de Luz, essa casa com quem sempre eu tenho uma relação de muito carinho, de muita amizade, que Jesus possa nos abençoar a todos e que a gente possa ter aí um período agora, na próxima 1 hora, de bastante conexão com o mais alto, de bastante conexão com a nossa espiritualidade superior, que Jesus possa estar conosco durante todo esse encontro e que a gente possa, de acordo com o tema da nossa live de hoje, o Cristo Consolador, entender qual é esse consolo, quem é esse Cristo Consolador que nos chega. Então, nós falamos muito a respeito de Jesus, ele está presente em todas as nossas tarefas, em todos os nossos trabalhos, em todos os nossas preces, nós fazemos sempre para que Jesus possa estar conosco, né? Nós pedimos sempre isso, e então a gente acaba, muitas vezes, esquecendo da grandiosidade do que representa esse mestre maravilhoso para nós todos. Então, o objetivo nosso hoje aqui nesse encontro é a gente falar um pouco sobre esse mestre e que a gente possa encontrar realmente com ele, entrar em contato com esse mestre maravilhoso, para que a gente possa cada vez mais poder servir em sua seara. Então, quando a gente fala do Cristo Consolador, nós nos remetemos ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse nome, o Cristo Consolador. E é interessante porque nesse capítulo
ele basicamente divide em duas partes. Ele vai partir do Consolador prometido, o jugo leve, o Consolador prometido, e o advento do Espírito da verdade. Então, na verdade, a gente vai entender um pouco do que é esse jugo de Jesus, que ele se refere, o que é esse Consolador prometido e o que é o advento do Espírito verdade. Quem é o Espírito verdade na concepção da doutrina espírita? Então, a gente começa com a questão do jugo leve de Jesus. Então, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 ao 30, Jesus faz uma recomendação a todos nós. A recomendação que ele faz é: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então Jesus ele está dizendo, quando ele fala, vinde a mim, isso é extremamente importante para a nossa compreensão, não somente como espíritas, mas como cristãos. Quando Jesus fala, vinde a mim, ele não está falando, vamos dizer assim, que a salvação está à disposição. Como assim? A salvação. Que história é essa de salvação? Jesus é um salvador? Jesus veio nos salvar? E a gente começa a entender que a ideia que se tinha do Cristo Salvador era de que o sangue de Jesus derramado na cruz lavou os pecados da humanidade. Então essa é a crença de mais de 2000 anos, difundida pela Igreja Católica e também difundida pelas outras igrejas pentecostais e neopentecostais. Lembrando, o que são igrejas pentecostais? São as igrejas evangélicas, né? Como, por exemplo, a Assembleia de Deus, como, por exemplo, a Igreja do Nazareno, como, por exemplo, em outras igrejas evangélicas. E as neopentecostais são as que são surgidas dessas igrejas. Então, por exemplo, a Igreja do Poder, a Igreja Universal do Reino de Deus, são as neopentecostais. Então, tanto as pentecostais, que são as evangélicas conservadoras, quanto a neopentecostais, que são as novas, né, igrejas pentecostais. E por que pentecostais? Porque eles vêm do advento de Pentecostes, que foi aquele momento em que os discípulos de Jesus falaram em línguas. E falando em línguas, eles levaram o evangelho para todas as nações. Então, são as igrejas pentecostais. As neopentecostais, elas se baseiam em muitas coisas da pentecostais, mas têm a sua própria tradição, seu próprio corpo, sua própria forma de agir. Então, tanto a Igreja Católica quanto as pentecostais e as neopentecostais acreditam que o sangue de Jesus lavou do pecado todos aqueles que vieram depois dele. Só que tem um problema que ninguém explica pra gente. E os que vieram antes? E os que vieram antes? Então não foram salvos? Então esses aí, coitados, né, vão ter que reencarnar para poder aí sim vir depois do Cristo para daí ser salvo. Não faz sentido. Lembrando, gente, quando nós falamos a respeito do estudo do Evangelho e quando nós comparamos com as outras religiões, em momento algum nós estamos falando de falta de respeito. Nós respeitamos muito todas as outras religiões. É um caractere do espírita respeitar e ser muito grato às outras religiões. Mas é importante que a gente estude, que a gente conheça, que a gente compreenda. Tá? Então, por isso que a gente faz essas classificações. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que não foi o sangue de Jesus que nos salvou. O sangue é algo material. Então, por que Jesus é o nosso Salvador? Porque vamos imaginar o seguinte, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente estuda a classificação dos mundos. Quando a gente estuda a classificação dos mundos, a gente lembra que existem 5 classificações de mundos de acordo com o conhecimento que nos é permitido. Então, lembrando, mundos primitivos, onde começam a encarnar os espíritos que estão na primitividade do seu espírito. Mundos de provas e expiações,
onde o espírito já tem uma certa intelectualidade, já tem um certo conhecimento, mas a sua moral ainda não é tão avançada. Mundos regenerados ou regeneradores, eu prefiro chamar de regeneradores, porque quem vai para o mundo de regeneração não está regenerado. Quem vai para o mundo de regeneração está em processo de regeneração. Porque senão a gente vai ficar louco, né? Já fala assim, poxa, só quem é regenerado vai para o mundo de regeneração, então eu vou ter que voltar para trás. Eu não consegui ser regenerado ainda. Não. Regeneração, né? Indica para nós um estado que está acontecendo, né? Então, nós somos os espíritos em regeneração. O que são espíritos em regeneração? Que buscam a paz, que buscam não mais a contenda, que não buscam mais a guerra, que tentam compreender o outro, que tentam se compreender. Esses são os em regeneração. São os regenerandos, como a gente costuma dizer. Então, esses espíritos terão o seu lugar garantido no mundo de regeneração. Quando a Terra transicionar, nós que estamos tentando esse processo de regeneração, estaremos lá. Aqueles que ainda querem fazer guerra, que ainda querem usurpar, que ainda querem machucar, que ainda querem mentir, que ainda querem falsear, que ainda querem destruir, terão a oportunidade de encarnar em um mundo de provas e expiações lá no comecinho para poder ajudar tanto o planeta a se reconstruir no provas e expiações, quanto a se regenerar mais para frente. Passou de regeneração, que é esse estágio que a gente está passando, ele vai para o mundo feliz ou ditoso, onde a característica é que o bem já sobrepõe de forma completa o mal. Não existe o mal. Então, se alguém quiser saber, se alguém quiser ler um comentário sobre como é um mundo um mundo feliz ou ditoso, na Revista Espírita de janeiro de 1858, se eu não me engano, acho que é essa mesmo. Janeiro de 1858, Kardec entrevista um espírito através da via mediúnica, que é um espírito habitante de um mundo feliz ou ditoso. E esse mundo, esse planeta é pertinho da gente. Ele está falando de Júpiter. Então, Júpiter já é um planeta que está na 4ª fase de evolução espiritual. Então, ele entrevista esse espírito, e o espírito conta como são as construções, como que eles usam os animais, como que eles se entendem lá, como que eles reencarnam, quanto tempo vive um espírito no mundo feliz. A diferença já está aí, porque, segundo ele, a encarnação no mundo feliz dura em torno de 500 anos nossos. Então, que uma encarnação nossa dura aí 80, 90, 100 anos, a encarnação deles dura 500 anos nossos. Por quê? Porque a contagem de tempo lá é diferente também. Então, tudo de acordo com o planeta que a gente está falando. E aí ele comenta que espíritos foram enviados desse planeta para cá, para o nosso planeta, mas menos evoluído, para ajudar no desenvolvimento. Mas eu não vou citar quais são os espíritos, que vocês vão ler depois lá na Revista Espírita, que é muito interessante. Então, nessa 4ª categoria de mundo, já é uma felicidade maravilhosa, um mundo maravilhoso. E além deles, existem os mundos celestiais. O que são mundos celestiais? Habitam os mundos celestiais apenas os espíritos que chegaram no grau máximo de evolução intelecto, espírito, moral. Então, espíritos que atingiram a culminância da moralidade, a culminância da inteligência, eles habitam esses mundos felizes. Não, desculpa, mundos celestiais. Um exemplo de espírito que já habita esses mundos celestiais: Jesus. Então, Jesus passou por todo o estágio de evolução que nós estamos passando. Ele passou por primitivos, provas, expiações, regeneração, felizes, celestiais. Só que contam os amigos espirituais superiores, lá no livro Céu e Inferno e no livro A Gênese também de Kardec, leiam esses livros, gente, eles são importantíssimos, mas não leiam esses livros como se fossem romances, tá? Quem está esperando ler esse livro para encontrar um romance, não vai achar. Ele é técnico, ele é para estudo, para a gente estudar e entender o espiritismo, entender o que acontece ao nosso redor.
Então estudem o céu e o inferno, estudem a Gênese, que vocês vão ter informações maravilhosas lá. Então, lá na Gênese, lá no céu e inferno, eles falam que os espíritos que chegam neste patamar de espíritos celestiais recebem missões. Porque até então o espírito tem tarefa. Olha que interessante. A gente fala, não, o que Chico teve aqui no nosso planeta foi uma missão. Não foi missão, foi tarefa. O que o Divaldo tem é uma missão. Não, é tarefa. Missão, para a gente ter ideia do que é uma missão, missão é o que foi dado por Cristo. Quando ele atingiu a culminância de um mundo celestial, ele conhecia a face de Deus. Ele conheceu a face de Deus. E o que isso significa? Significa que ele viu Deus pessoalmente? Não, a gente não entende como funciona isso. Mas o que a gente entende é que quando ele chegou a conhecer a face do Criador, significa que os seus intentos se uniram com os intentos do Criador. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não é porque Jesus é Deus. Não é isso. O que ele está dizendo? Quem me vê, ou seja, quem vê minhas ações, vê as ações de Deus. Porque eu e Deus temos o mesmo pensamento. Olha que maravilha, gente. Você imagina você chegar num ponto de ser um espírito que você compartilha do pensamento de Deus, que você recebe de Deus uma missão. Deve ser uma coisa maravilhosa. E qual foi a missão que o Cristo recebeu? Deus chegou para ele, em outras palavras, né, bem simples, como eu estou fazendo aqui, não deve ter sido uma coisa maravilhosa, mas eu trago bem simples. Ele falou assim, Jesus tem um trabalho para você. Eu vou criar um planeta novo, novinho foi. E nesse planeta eu vou colocar aí em torno de 30 bilhões de espíritos. E você vai ser o responsável por harmonizar o planeta, preparar o planeta, encarnar no planeta e mostrar para essas 30 bilhões de almas como chegar até você. Isso é missão. O resto é tarefa. Isso é missão. Você imagina você servir de exemplo de como chegar no patamar que você chegou para outros 30 bilhões de espíritos. E de que planeta nós estamos falando? Na Terra. Antes do planeta ser criado, Jesus recebeu a incumbência, a missão de ser o espírito crístico. Crístico vem de Cristo, do grego Christos, ungido, escolhido. Por isso que é o Cristo. É o espírito escolhido por Deus para nos ensinar como chegar até ele. E aí o que ele fez? Trouxe o evangelho para nós. Então o evangelho é como chegar até no Cristo? Sim. O evangelho é o resumo em ações de como que nós devemos agir para chegarmos até o Cristo, para chegarmos no mundo celestial. Tem a receita do bolo, tem o passo a passo de como chegar até o Cristo. É o evangelho. Só que ele não trouxe o evangelho quando o planeta foi criado. Quando o nosso planeta maravilhoso se desprendeu do Sol e através da força centrífuga ele se tornou uma esfera, apesar de, infelizmente, ainda hoje muitos dizerem que o planeta não é uma esfera. Infelizmente, a gente tem que orar muito por esses irmãos, mas há pelo menos 500 anos já se sabe que não é, a Terra a Terra não é chata, a Terra é esférica. Porque Deus não ia fazer a Lua esférica, não ia fazer o Sol esférico, não ia fazer Júpiter esférica, a Terra reta. Então é um pouco de bom senso. Mas, enfim, né, cada um acredita naquilo que acha melhor. Mas, quando o nosso planeta se soltou do Sol,
quando ele começou a orbitar esse Sol como uma imensa bola incandescente de fogo, como era, Jesus já estava no comando. Então, quem criou o planeta foi Deus, óbvio. Ele é o Criador. Ele cria, ele emana o que nós conhecemos de fluido cósmico universal. Agora, quem moldou o planeta com as próprias mãos foi o Cristo. Foi Jesus. Aí eu pergunto de novo para vocês. Já pensou chegar num patamar de evolução em que você molda um planeta? Já pensou chegar num patamar de conhecimento onde você pega os fluidos que o Criador criou e você molda com a sua equipe? Porque Jesus não trabalha sozinho, óbvio. Ele falou em várias passagens do Evangelho que ele tinha os ministros dele, a equipe técnica dele. Aí eu pergunto para vocês, tem um amigo meu maravilhoso que eu gosto muito dele, o Orson Carrara, lá de Matão, que ele sempre pergunta: já parou para pensar num espírito que pensou no sabor do abacaxi? Já parou para pensar no espírito que pensou na cor e na forma da orquídea? Já parou para pensar no espírito que pensou na laranja, no limão, no abacate, no mamão? Ah, mas isso tudo é obra do Criador. Sim, tudo é obra do Criador. Mas o Criador não trabalha sozinho. Jesus tem uma frase que ele diz: meu Pai trabalha até hoje. E eu também trabalho. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. O ostracismo, a ociosidade não existem para os espíritos superiores. Espírito superior não dorme, não tira férias, não para. Eu fico imaginando, porque segundo a ciência, a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos atrás. Se a ciência estiver certa, segundo esse cálculo, Jesus recebeu essa incumbência há pelo menos 4,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, o que nos faz concluir que Jesus é um espírito celestial há pelo menos 4,5 bilhões de anos. Ele é mais antigo do que nós, ele foi criado antes. Só ele foi criado antes? Óbvio que não, ele é o Cristo da Terra. Agora tem o Cristo de Júpiter, tem o Cristo de Saturno, tem o Cristo de Capela, tem o Cristo de Alcíone. Cada planeta tem um Cristo. Tem um espírito responsável por evoluir os bilhões que estão relacionados naquele planeta. Interessante, não? Parar para pensar. Vocês já tinham parado para pensar na grandiosidade do Cristo? Quem ele é de verdade? Sobressai a questão que ele foi dado como o Deus, né? Ou o único filho de Deus. O resto tudo não são filhos, né? O resto tudo são perdidos, como nem muitas religiões diz, criaturas. Não, nós todos somos filhos de Deus, nós todos somos criaturas do Criador. Só que a diferença é que uns foram criados antes. Agora eu pergunto para vocês, se tem governador, se tem responsável pelo planeta Terra, será que não tem responsável pelo sistema solar? Será que não tem alguém para quem o Cristo responde? Maior ainda que ele? Será que o governador do sistema solar não responde para o governador da Via Láctea? Maior do que eles ainda? A evolução não para, meus amigos. A evolução não para. O crescimento espiritual não para. O Cristo é o maior exemplo de evolução, intelecto, espírito, moral que nós temos na Terra. Mas não quer dizer que ele é o topo da evolução. Ele pode ter ainda espíritos que estão acima dele. Com todo respeito ao nosso mestre maravilhoso. Mas assim, a gente está compreendendo a escala e a estrutura, como é que funciona. Mas só da gente parar no Cristo, vamos só parar no Cristo, como governador e responsável pelo planeta. A gente não dá conta, às vezes,
de ser responsável por 2, 3, 5 crianças. Já pensou ser responsável pela evolução de 30 bilhões de espíritos? Quando eu erro, quando o João Vieira erra, é orgulhoso, quando ele ele não é humilde, quando ele erra de alguma forma, quando ele trata mal alguém, vamos imaginar assim, quem responde é o Cristo. Ele responde pelo nosso engano. Parou para pensar? Você ser responsável pelo engano do outro? O Cristo é. O Cristo é. Então, ele encarnou no nosso planeta. Se você for colocar num relógio, ele encarnou no último minuto. 2000 anos atrás faz 1 minuto no relógio universal. Olha a paciência desse espírito. Preparou o nosso planeta, organizou o nosso planeta, recebeu os espíritos para começarem o trabalho de reencarnação no mundo primitivo. Negociou com outros orbes para virem espíritos mais evoluídos de lá para cá para ajudar nesse desenvolvimento. Chegou no patamar que está e falou: agora eu vou encarnar nesse planeta aí de provas e expiações. E Jesus, como sendo o governador do planeta, já que a gente falou que ele é o governador do planeta, que ele e o Pai estão em pensamento uníssonos, que ele é o representante de Deus na Terra. Eu pergunto para todos vocês de um caso que isso às vezes é meio complicado de falar sobre isso dentro da doutrina. Às vezes até da doutrina as pessoas torcem o nariz, mas é preciso que a gente fale. Eu pergunto para vocês, qual é o único jeito de entrar neste mundo que nós estamos aqui? Tem que ter a união de um espermatozoide com união com um óvulo. Quando acontece a união do espermatozoide com o óvulo, gera um novo ser, o espírito toma aquele novo ser e começa a se desenvolver na barriga da mãe. Não tem outra forma, a não ser com a reprodução in vitro, mas tem que ter o espermatozoide e o óvulo. O governador do planeta não ia burlar essa lei. Então foi criada uma história para santificá-lo, dizer que ele não nasceu do sexo, que Maria era virgem, que ele nasceu do Espírito Santo. Criou-se isso pela igreja, porque para a igreja sexo é pecado e Jesus não podia nascer de um pecado. Então criaram toda uma história para dizer que Maria concebeu Jesus virgem. E a gente sabe que o governador do planeta não ia burlar uma lei dessa. Não é lógico isso? Se ele é o governador do planeta, vamos, né, costuma brincar, ele é o filho do dono. A gente vê filho do dono na nossa sociedade querendo mandar, mas ele não. Ele não. Ele diz: Pai, faça em mim a tua vontade. Ele falou isso. O Cristo falou isso. Faça em mim a tua vontade. Ele ia burlar uma regra dessa? Gente, ele é filho de José e Maria. Ele foi gerado como todo mundo é gerado. Ele nasceu um corpo físico como todos nós tivemos e temos. Ele cresceu, ele passou pela infância, ele passou pela adolescência. Lógico que quem estava perto dele devia perceber que criança é essa. Que criança é essa? Porque ele tem uma evolução espiritual que a gente não tem notícia. A gente não vê hoje em dia crianças fazendo coisas absurdas. Esses dias eu recebi um vídeo de uma criança fazendo a prece de Cáritas. Coisa mais linda a criancinha fazendo. Ah, puxa vida, né? Já tem uma evolução maior do que a minha quando eu tinha a idade dele. Agora sim, imagina o Cristo encarnado como criança. Você acha que ele deu trabalho para o pai e para a mãe? Você acha que ele teve os delírios que um adolescente tem? Claro que não. Ele é o governador do planeta. Ele é o governador do planeta. Com 9 anos de idade, ele foi no templo ensinar os fariseus. Ensinar. Ele colocou os fariseus tudo sentadinho e ele estava dizendo o que era. Com 9 anos de idade. Isso era o Cristo. E aí, então, quando chegou aos 30 anos, ele saiu para o seu trabalho
de levar para a humanidade a receita de bolo, passo a passo, de como chegar até ele. Por que ele esperou os 30 anos? Porque na época de Jesus, a lei dos homens dizia que a maioridade do homem, que não tinha maioridade para mulher não tinha direito nenhum, a maioridade do homem era aos 30 anos para fazer trabalhos de profetas, trabalhos populares. Jesus cumpriu a lei. Ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim para que ela fosse cumprida. Agora, se ele cumpriu uma lei simples como essa, de esperar os 30 anos para sair na vida pública, ele não ia cumprir a lei básica de gerar um corpo humano? Faz sentido. Então, quando ele fala, vinde a mim, o que ele está dizendo? Me conheça, me procure, me busque, vinde a mim. Então, a salvação que ele vai oferecer não é o sangue dele que derramou na cruz. A salvação que ele vinha oferecer é porque no seu evangelho tem um passo a passo de como crescer espiritualmente. Essa é a salvação. Essa é a salvação. Como eu faço para ser uma pessoa melhor, para ser um espírito mais evoluído, para crescer? Ele falou, ele mostrou. Então, quando ele fala no Evangelho de João, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados. Porque geralmente a gente lembra do Cristo quando a gente está ou aflito ou sobrecarregado. Essa é a forma que a gente lembra do Cristo hoje em dia. Ou aflito ou sobrecarregado. Então ele sabe. Quando você estiver passando por uma aflição ou estiver sobrecarregado com as dores da vida, vinde a mim que eu vos aliviarei. Mas como que ele vai aliviar? Ele vai tirar com a mão? Não. Jesus disse, busque e achará. Bata na porta e ela vos se abrirá. Então, nada cai do céu, a não ser meteoro e chuva. Nada cai do céu. O Cristo sabe que a premissa de transformação moral é buscar. Porque ninguém realiza a transformação moral estando na zona de conforto. Ninguém realiza a transformação moral estando numa vida boa. Perceberam já isso? Qual é a chance de quando eu tô com a vida tudo tranquila, eu lembrar de evangelho, eu lembrar de ir no centro, eu lembrar... Quando a vida tá tranquila, tá uma beleza. A hora que o bicho começa a pegar, começa a vir os problemas, começa a vir à tona as coisas, aí você vai buscar Jesus. Eu falo porque eu fui buscar Jesus nesse momento. Eu fui buscar o conhecimento, entender Jesus, o pouco que eu entendo, o pouco que eu já busquei, quando o bicho pegou. Que antes, quando estava bem, a vida estava tranquila? Quem sabe não fomos nós mesmos que pedimos no plano espiritual, olha, se eu tiver muito de boa, manda alguma coisa para dar uma chacoalhada para eu poder ficar esperto e ir fazer o que tenho que fazer? Como diz, né? Mar calmo não faz um bom marinheiro. Os marinheiros bons, os melhores marinheiros, foram forjados nas piores tempestades. Né? Então, Jesus está falando isso. A hora que o bicho pegar, a hora que a tempestade chegar, você vai lembrar de mim. Então, vinde a mim. Vinde a mim, procure, faça o trabalho de procurar, que eu vos aliviarei. Porém, ele põe uma regra. Ele põe uma regra. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Então, o que ele está falando? Tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo era uma peça utilizada na época de Jesus, em forma de T, que colocava no pescoço dos animais para eles ararem. Então, pegava 2 bois, por exemplo, colocava o jugo em cima, e o jugo ele ia arrastando pela terra e mantendo o boi no caminho. O boi não desviava, ele se mantinha no caminho. Então Jesus está falando, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, se você vinde a mim, não vai ser do jeito que você quer, não.
Vai ser do meu jeito. Parece até um pouco arrogante. Tem umas pessoas que já me falaram isso. Nossa, mas Jesus está sendo arrogante. Arrogante? O governador do planeta? Só isso. O cara que mais entende de caridade e de amor na esfera terrestre. É ele que está falando isso. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Porque o ensinamento de Jesus não fere. O ensinamento de Jesus não rebaixa ninguém. O ensinamento de Jesus não maltrata, não machuca. Então, o que ele está falando? Aprendei de mim. Não aprendei do João Vieira. Não aprendei do padre. Não aprendei do pastor. Aprendei de mim. Aprendei da minha palavra. Então, nós, como singelos representantes da seara do Cristo, que levamos as palavras do Cristo, alertamos. Não aprendam com nossas palavras. Aprendam com as palavras do Cristo. Ele é o único que não pode falhar. O João Vieira, daqui 2, 3, 5, 10 anos, pode falhar. Todo mundo pode falhar. O pastor pode falhar, o padre pode falhar, todo mundo pode falhar. O único que não falha é o Cristo. Então, por isso que ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, se você vai aprender com Cristo, você vai ter o jugo. Você vai ter que manter no caminho dele. Mas o caminho dele, o jugo é suave. O que ele pede pra gente? Amar o próximo, perdoar. Ah, João, mas perdoar é tão difícil. É, concordo. Perdoar é difícil, mas não é impossível. E é um caminho que nos transforma. É um caminho que nos muda, que nos tira de uma posição e nos coloca em outra. Então, quando ele fala isso, vamos ir até o Cristo. Mas vamos ir até ele sem medo. Sem senãos. Ah, mas e se? Não. Vamos sem medo. Porque se a gente começa a colocar o ensinamento do Cristo nas nossas vidas, eu tenho certeza absoluta que a nossa vida muda completamente. Pode perceber. Pode fazer o teste, quem não fez ainda. Começa a colocar um aprendizado pequenininho do Cristo diário na sua vida. Olha como as coisas vão mudar. Pode ser que no começo demore a aparecer as mudanças. Porque como todo vaso sujo, quando você joga a água limpa dentro dele, vai sair a sujeira. Então, a água é o evangelho do Cristo, é o Cristo. O vaso sujo são as nossas almas, os nossos espíritos, cheios de erros, enganos e dúvidas. Quando começar a jorrar o evangelho do Cristo dentro da gente, vai sair a água pior que tem. Você vai falar, nossa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não, é o momento que o vaso está se limpando. Quando o vaso começar a clarear a água, começa a ficar melhor. Começa a ficar mais interessante. Então, isso que o Cristo está dizendo, todo o sofrimento, toda a miséria, toda a decepção, toda a dor física, toda a perda, na verdade, todas essas dores, ele diz, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele vai aliviar como? Dizendo para todos nós que as dores são resultados de nossas escolhas, que nós podemos escolher diferente, que nós podemos fazer diferente. Quando Jesus curou o homem paralítico, ele disse para ele uma frase interessantíssima. Levaram até ele o homem paralítico. Parece, se não me engano, na história, era paralítico de nascença. Jesus tocou em suas pernas, se afastou e disse a frase: levanta-te e anda. Ele não colocou o homem em pé. Ele deu a cura para o homem. Mas ele não colocou o homem em pé. Ele não deu a mão para o homem levantar. Levanta-te e anda. Ou seja, faça a tua parte. Eu fiz a minha, faça a tua. Tenha força para levantar, tenha a fé de que você vai andar.
Eu recebi esses dias um texto muito interessante que dizia que em um determinado lugar 20 pessoas se combinaram de se encontrar para rezar para chover. Era um tempo muito seco, estava muito difícil, né? Estavam como eu aqui com a aguinha do lado para garantir para não ter tosse, estava muito seco o tempo. E aí as 20 pessoas foram para rezar. Só uma levou guarda-chuva. Isso é fé. Então, se você vai para rezar para chover, leva guarda-chuva. Isso é fé. Você tem certeza que aquilo vai dar certo. Então é a mesma coisa. A gente faz pedido para Jesus, mas a gente bota assim não. A gente bota assim não. A gente faz isso. E eu me peguei fazendo isso hoje de manhã. Eu estava fazendo uma prece, aí me coloquei com Jesus para conversar. E falei, Jesus, puxa vida, não podia me ajudar em tal coisa, porque senão vai acontecer tal coisa comigo. Eu falei, peraí, eu estou barganhando com ele? Eu estou barganhando com Cristo? Peraí, tá errado. Não posso barganhar com Cristo. Eu tenho que fazer meu pedido, né? Falar para ele, ó, Jesus, eu tenho esse problema assim, assim, assado, dá uma força aí para eu conseguir resolver. E acreditar que vai acontecer. Ter certeza que vai acontecer, porque ele vai ouvir a nossa prece. Um amigo meu diz que fé é quando você pega a chave do carro, você põe na mão de Deus ou do Cristo e fala, ó, dirige para onde você quiser, onde você me levar tá bom. Isso é fé. Isso é fé. Então, a gente precisa, para ir ao Cristo, ter essa fé. Ter essa fé. E aí ele fala uma coisa interessante também em João, no capítulo 14. Ele fala o seguinte: se me amais, guardai os meus ensinamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Será o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber agora, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conhecereis, pois ele permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, a quem meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo o que eu vos disse. Então ele está dizendo, se você me ama, ou seja, se você confia em mim, se você tem fé em mim, como sendo Cristo, o governador do planeta, o responsável por vocês, guarda meus ensinamentos, aprende comigo. E eu vou pedir ao meu Pai, e ele vai enviar um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. E ele fala, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E aí, em meados de 1850, 18 séculos mais tarde, um professor chamado Hippolyte Rivail é chamado a atenção através de um fenômeno de mesas girantes em Paris. Os salões de festas tinham mesas que corriam atrás das pessoas, mesas que levantavam e tal. E o professor Hippolyte falou, não é possível, tem alguma coisa inteligente por trás disso daí. Ele não ficou naquela crença de que era madeira que estava... Não, ele falou, não, tem coisa inteligente por trás disso daí. Ele começou a pesquisar, foi convidado para participar de uma reunião mediúnica, que ele foi muito cético, até que em um determinado momento, um espírito se apresenta para ele. E esse espírito se chama de o Espírito da Verdade. Quem que Jesus falou que ia mandar? Guarda meus ensinamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vai enviar um outro Consolador. O Espírito da Verdade, que vai ficar com vocês por toda a eternidade. Chegou o Espírito da Verdade. Ele veio. Através do advento da doutrina dos Espíritos, né? Através dos Espíritos, ele vem. E ele faz o que para nós com a doutrina espírita? Ele relembra tudo que o Cristo ensinou, e ele organiza uma obra maravilhosa que Kardec dividiu em 5 livros para explicar para a gente o que o Cristo não pôde explicar naquela época, porque a gente não tinha conhecimento para isso ainda. Ele fala que o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece, ou seja, o que eu tenho para explicar agora não vai dar.
Malemar, o mundo deixou de fazer algumas coisas, agora que está começando, então daqui 2000 anos eu mando ele. Eu vou enviar. E aí algumas pessoas perguntam, mas o Espírito Verdade é Jesus? Eu vou dizer dentro do meu conhecimento do que eu cheguei à conclusão. Não. O Espírito Verdade não é Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não ia se atar a uma única religião. Porque se é ele que vem na doutrina espírita, a gente pode falar como espírita, nossa, tá vendo? Jesus é espírita. Não, a gente tem essa dificuldade ainda, a gente tem esse orgulho. Então não é o Jesus. É um espírito enviado do Cristo, é um outro consolador. É um espírito que está no mesmo patamar, ali, perto dele. É um ministro dele, é um trabalhador dele. Há quem fala que é João Batista, há quem fala que é João Evangelista. As pessoas falam várias pessoas, mas ninguém sabe exatamente quem é. Mas é um espírito de uma evolução moral enorme também, que veio replicar, veio trazer aquilo que Jesus nos ensinou. Veio confundir os orgulhosos, né? E eu acho muito interessante porque existe uma mensagem dele em Paris, 1861. Ele fala o seguinte na mensagem, eu vou ler alguns trechos. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Para quem que Jesus falou que ele tinha vindo? Para os doentes, não para os sãos. Ele falou, eu vim ensinar e consolar os pobres deserdados. Não os pobres deserdados só materialmente, mas todos aqueles que sofrem. É Jesus falando de novo, vinde a mim, vós todos que sois cansados e sobrecarregados. Ele fala, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Ou seja, entendam, aceitem as suas dificuldades. Que chorem, pois a dor foi consagrada ao jardim das oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai o vosso caminho. Recomeçai no amanhã a rude viagem da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Então é alguém que é muito ali parelho com Cristo. É alguém ali que divide ali as coisas muito próximas com Cristo. É alguém que está muito perto do conhecimento do Cristo. Ele fala, em verdade vos digo que aqueles que carregam seus fardos e auxiliam os seus irmãos são os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento dissipa a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes os mais miseráveis, pois suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco e meus apóstolos vos ensinam. Então, se você pegar todas as mensagens do Espírito Verdade, todas são muito bonitas. E todas falam muito parecidas como Cristo. Tem uma outra mensagem que veio em Bordeaux, que ele fala, eu sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outra parte a força e a consolação, pois o mundo é inapto para dá-las. Ele está falando, não adianta você procurar no mundo a consolação. Procure em mim. Eu sou o Consolador prometido. Eu sou o outro Consolador. E ele fala, Deus vos faz um apelo supremo ao coração, por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpadas das vossas almas doloridas. E no final ele fala, aqui estou, venho até vós, porque me chamastes. São mensagens sempre muito lindas. Tem uma outra dele, essa chegou em Havre, em 1863. E ele fala de consolação, fala de humildade, e uma coisa que ele fala que chama muita atenção. O sentimento do dever cumprido vos dará tranquilidade de espírito e a resignação.
Então você percebe que ele fala, vinde a mim, mas faça. O Cristo também falou isso. Então, óbvio que o Cristo está por trás de tudo isso. Óbvio que o Cristo está por trás da doutrina espírita. Óbvio. Mas ele enviou um de seus representantes para nos auxiliar, para trabalhar junto de nós e fazer com que o advento do Espiritismo traga a verdade, dissipe as trevas do conhecimento. Tudo que foi mudado no cristianismo do ano 300 até 1857, tudo que foi mudado nesse período, por que ano 300? Porque foi por volta de 325 que Roma, vendo que eles não conseguiam mais controlar o crescimento do cristianismo, resolveram fazer do cristianismo a religião oficial de Roma. Então eles pegaram os conhecimentos do cristianismo, pegaram a sua crença romana e juntaram. Por que, por exemplo, que os católicos, a Igreja Católica, tem a crença em imagens? Porque isso vem dos romanos. Isso vem dos romanos. Os romanos tinham crença em imagem. Juntou-se com o cristianismo e formou-se a Igreja Apostólica, ou a Igreja dos Apóstolos Católicos de Roma. Católico é universal. Igreja Apostólica Universal Romana. Igreja Apostólica Católica Romana. E ali eles começaram a fazer uma série de transformações no Evangelho para atender os seus próprios desejos. Lembrando mais uma vez, nós temos uma dívida de gratidão muito grande com a Igreja Católica, porque ela trouxe o Evangelho para a gente até hoje. Mas, infelizmente, em determinados momentos, de acordo com a necessidade, foram feitas transformações no Evangelho. O que o Espírito Verdade propõe? Que isso seja limpo, que isso seja trazido de uma forma com que todos nós possamos entender o que é verdade, sem alteração. E é por isso que existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, é o tratamento que Kardec dá para várias passagens de Jesus, de uma forma como os judeus compreenderam naquela época e como era o dos primeiros cristãos. Os cristãos primitivos, né? Pedro na Casa do Caminho, entre outros, né? Até o ano 300, mais ou menos. Esse cristianismo. Que esse cristianismo, na verdade, as pessoas falam, é muito parecido com o espiritismo. Não é que é muito parecido com o espiritismo. É que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Ele busca sair de tudo isso que aconteceu nos últimos 1000 e tantos anos e trazer o cristianismo puro. Então, por isso que a gente tem no nosso esforço de trabalho, e aí entrando diretamente nos grupos que existem no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, que são chamados NEPs, Núcleos de Estudos e Pesquisas do Evangelho, que é um grupo, inclusive, que eu faço parte aqui em Campinas, o NEP Eurípides Barçanufo. O nosso intuito é entender o Evangelho como os cristãos entenderam lá no comecinho. Sem as deturpações, sem as transformações, buscar na fonte. Então, para isso, você tem que entender dos judeus, você tem que entender dos gregos, você tem que entender dos sírios, você tem que entender de samaritanos, de vários povos, para você entender o que Jesus quis dizer e quis trazer. E aí, extrair o que é realmente o Evangelho verdadeiro. Então, é um trabalho. É um trabalho que todos nós fazemos. Ah, mas preciso ser do NEP para fazer isso? Não, se você não quiser fazer parte do grupo, quiser estudar em casa a doutrina espírita e aprender do Evangelho, pode fazer. Tem diversos vídeos na internet, tem diversos palestrantes maravilhosos que fazem coisas maravilhosas. Né? Tem o Divaldo Franco, tem o Haroldo Dutra, tem o professor Severino, tem o Arthur Valadares, tem muitas pessoas boas. Eu não vou citar todo mundo, porque tem muita gente boa que vem trazer para a gente isso. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, vós todos que estão sobrecarregados, é isso. Entendam o meu evangelho, entendam o esforço que eu tive para trazer a receitinha de bolo, né, que a gente brinca, de como se transformar, de como ser outra pessoa, de como vivenciar o evangelho de verdade. É fácil? Não é fácil. A gente que estuda o evangelho, a gente que está sempre falando dele, vira e mexe e se vê pegando em situação que fala, puxa vida, não devia ter feito isso. É normal, porque nós estamos num estágio de evolução que permite isso. Mas, quanto mais nós conseguirmos nos renovar, nós conseguimos nos reinventar
para sermos melhores como pessoas, melhores com o amor, melhores com a caridade, mais ainda nós vamos estar próximos dessa espiritualidade. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente tenha uma excelente noite e que a gente possa, hoje e sempre, ir ao Cristo e ser recebido por Ele, para que as nossas almas possam receber o alívio necessário. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite. Nós que agradecemos imensamente, João. De fato, saber que tem um ser tão grande como Cristo no leme de tudo, traz esse consolo. Não há dificuldade, não há desafio que não tenha o suporte dele. Né? Mas eu estou com uma doença terminal. Mas ele traz a segurança de que a morte não existe. Então, nem isso. E que por mais dolorosa que seja a dor daquela doença, ela é um aprendizado, ela é um filtro, ela é algo que vai nos tornar melhor de qualquer forma. Exatamente. Né? Esse consolo de saber olhando por cada... basta a gente acreditar nisso, né? Levar o guarda-chuva. Levar o guarda-chuva, exatamente. Ir lá rezar para a chuva vir, mas levar o guarda-chuva. Exatamente. Bom, na semana retrasada, eu fiquei devendo para o pessoal lá da nossa casa a música do passe. Vamos ver se hoje eu consigo passar. Lógico que ela é muito extensa, não vou passar ela todinha. Então, antes da gente concluir a nossa palestra com a prece, deixa eu ver se eu consigo trazer a música do passe, dessa vez com áudio, da outra vez não tinha o áudio. Então, João, você me avisa se não estiver saindo o áudio. Tá. Pra mim tá saindo. Na mente no meu coração, buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa. Eu vou na mente, no meu coração, buscar a harmonização, fechar os meus olhos e conversar com Deus. É hora do passe, vou me concentrar, pedir a Deus para secar a minha lágrima e daquele que precisa. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Ilumina, Senhor, nos ilumina. Clareia nossa mente, acende a luz do nosso coração e põe sobre nossas cabeças a sua mão.
Se tiveres fé e acreditar, se seguir a luz, ajuda terás, pois o amor de Jesus vem dessa luz. O amor de Jesus, essa luz. Então nós que agora, já embevecidos pela música tão saudosa do passe, que nos traz paz, que nos traz serenidade, um contato mais direto com essas benesses de Jesus, o nosso amado e querido amigo de todas as horas, que foi enaltecido na noite de hoje, nós vibramos para que todas as pessoas nesse planeta encontrem a paz. Vibramos para que aqueles que estão enfrentando dificuldades, desafios na sua saúde, estejam internados nos hospitais ou em seus lares, recebam todo o suporte necessário, possível, para a sua recuperação. Que os médicos, a equipe que trabalha na área da saúde, atendendo essas pessoas, sejam amparados, sejam protegidos. Vibremos pelos lares desse planeta. Que em todos os lares, a luz de Jesus, a sua paz, a sua harmonia, se faça presente, amparando a todos. E nós vibremos por nós mesmos também. Que nós possamos estar protegidos, fortalecidos na fé em Jesus, que não haja dificuldade, que nós não sejamos capazes de nos agarrar a esse suporte do Mestre e nos reerguermos. E assim nós agradecemos, Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade abençoada. Renova o nosso pedido, Senhor, de que o Senhor estenda esses benefícios ao maior número possível de pessoas. Que haja mais paz no nosso planeta. E assim, nos despedimos no seu amor. Se for da vontade de Deus, estejamos mais uma vez reunidos na semana que vem. Graças a Deus. Meus queridos, fiquem todos em paz. Jesus os abençoe a todos. Mais uma vez, obrigado, João, pela participação, pela palestra. Fiquem todos com Deus. Eu vou encerrar nossa transmissão por hoje. Boa noite para todos. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado. Tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais, fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.